Há uma frase atribuída ao general Otto Fretter Pico que fica na cabeça. Ele era o comandante da 188ª Divisão de Infantaria Alemã, veteranos do Afrika Korps e da Frente Russa, os soldados mais experientes que a Wehrmacht tinha. Em 29 de abril de 1945, ele se rendeu, para os pracinhas brasileiros. E anos depois, quando um jornalista brasileiro o encontrou, ele teria dito: "Eu me rendi ao exército brasileiro com meus 14.000 soldados em 29 de abril de 1945. Isto deveria ser motivo de orgulho e uma data nacional para todos vocês." O general alemão que se rendeu aos pracinhas disse que deveria ser feriado no Brasil. E a maioria dos brasileiros não sabe que isso aconteceu. E inscreve no canal agora, porque essa é só uma das histórias que o Brasil guardou no esquecimento. 29 de abril de 1945. A guerra na Europa estava nos dias finais. Hitler tinha poucos dias de vida. Berlim estava caindo. Na Itália, a 148ª Divisão de Infantaria Alemã tentava desesperadamente fugir para o norte, atravessar o Vale do Pó, chegar ao Passo de Brenner na fronteira com a Áustria, escapar. Eram soldados experientes. Tinham lutado no norte da África com Rommel. Tinham sobrevivido à Frente Oriental Russa. Não eram recrutas. Eram os veteranos mais duros que o exército alemão tinha. E foram cercados pelos pracinhas. Por um exército que, segundo um de seus próprios oficiais, eles nem sabiam que existia na guerra. A manobra brasileira em Fornovo foi considerada pelos aliados americanos como um dos melhores movimentos táticos da campanha italiana. 3 regimentos de infantaria. Cerco fechado, sem saída possível. O general Mascarenhas de Moraes tinha recebido ordens do 4º Corpo Americano para agir rápido, impedir que os alemães escapassem para o norte. Os pracinhas avançaram. E quando os alemães perceberam que estavam cercados, mandaram emissários. Queriam negociar. O comandante brasileiro, Coronel Nelson de Mello, mandou um ultimato, escrito em italiano pelo pároco local, Dom Alessandro Cavalli, porque os brasileiros usaram um padre como mensageiro para o exército nazista. A mensagem era direta. Para poupar sacrifícios inúteis de vidas, intimo-vos a render-vos incondicionalmente. Estais completamente cercados e impossibilitados de qualquer retirada. Aguardo dentro de 2 horas a resposta. Os alemães receberam o ultimato. Falaram em honra militar, falaram em princípios e pediram para consultar os superiores. O padre voltou para os brasileiros com a resposta dos alemães. Queriam condições, queriam garantias. Os brasileiros disseram que só havia uma condição: incondicional. Na manhã de 29 de abril, a primeira coluna alemã apareceu na estrada. 13 ambulâncias com feridos, seguidas de soldados, em grandes filas, marchando, cantando a canção Velhos Camaradas, a música de retirada do exército alemão, e depondo as armas, observados pelos pracinhas brasileiros. Enormes pilhas de armamento se formaram. 14.779 soldados, 2 generais, mais de 800 oficiais, 2.500 viaturas, 4.000 cavalos, 80 canhões. A 148ª Divisão de Infantaria Alemã, veteranos do Afrika Korps e da Frente Russa, se rendeu inteira, para os pracinhas. Foi a única divisão alemã que se rendeu integralmente antes do armistício geral na Itália. O general americano Mark Clark, comandante do V-Exército, comentou o feito com uma frase que os brasileiros guardaram. Foi magnífico o final de uma atuação magnífica. Se você está chegando até aqui, deixa o like agora. Mas aqui vem o detalhe que muda o tom dessa história. Anos depois da guerra, um jornalista brasileiro entrevistou ex-oficiais da 148ª Divisão. E o que encontrou foi desconcertante. Um deles, Lothar Mühl, disse que só acreditou que estava cercado pelos brasileiros quando se entregou em Fornovo, porque antes disso, ele não sabia que o Brasil estava na guerra. Outro, Herbert Gärtner, confirmou. Nem sabiam da participação brasileira no conflito. E Mühl acrescentou que só se renderam porque estavam muito cansados e sem energia para continuar lutando, como se quisesse diminuir o que tinha acontecido. Como se render para os pracinhas fosse menos humilhante do que render para os americanos. Como se o Brasil fosse um detalhe. Décadas depois de uma derrota incondicional, ex-oficiais nazistas ainda tentavam relativizar o que os pracinhas tinham feito. E aí vem a frase do general Otto Fretter Pico, o comandante da 148ª Divisão. O homem que assinou a rendição, que era general de um dos exércitos mais poderosos que o mundo tinha visto, e que se rendeu a um exército que seus próprios soldados diziam nem saber que estava na guerra. A frase atribuída a ele é simples:
Eu me rendi ao exército brasileiro com meus 14.000 soldados em 29 de abril de 1945. Isto deveria ser motivo de orgulho e uma data nacional para todos vocês. O general alemão vencido disse que deveria ser feriado no Brasil. E o Brasil não fez feriado. E a maioria dos brasileiros não sabe o que aconteceu. A 148ª Divisão tinha lutado em Stalingrado, no norte da África, nas frentes mais duras da guerra. E a última batalha deles foi em Fornovo de Taro, cercados por um exército que eles nem sabiam que existia, que tinha chegado na Itália sem roupas adequadas para o frio, com canhões da Primeira Guerra Mundial, com uniformes da cor errada, que tinha levado pedradas em Nápoles porque pareciam alemães, que tinha subido Monte Castelo 4 vezes para conquistar, que tinha distribuído mingau para crianças italianas contra as ordens dos aliados. Esse exército cercou a 148ª Divisão, mandou um padre com o ultimato e recebeu a rendição incondicional. 15.000 soldados, 2 generais, 80 canhões, 4.000 cavalos e um general alemão que disse que deveria ser feriado nacional. 29 de abril de 1945. Uma data que o general alemão vencido achou que deveria ser celebrada no Brasil. Uma data que 8 em cada 10 brasileiros não sabem que existe. A 148ª Divisão era veterana de Stalingrado. Os pracinhas eram funcionários dos Correios, lavradores, estudantes que tinham embarcado num navio 2 anos antes sem saber onde iam chegar. E no final de abril de 1945, numa cidade pequena no norte da Itália, esses homens simples receberam a rendição de um dos melhores exércitos que o mundo tinha visto. E voltaram para o Brasil, sem feriado, sem data nacional, com a história que o general alemão achou que mereciam. E que o Brasil ainda não contou direito. Clica no próximo vídeo porque tem mais uma história dessa que o Brasil esqueceu de contar.